a gente vai sempre pensando nessas construções da família, construções ancestrais, assim, e de como principalmente estando naquele ambiente da academia, assim, como que a gente vai percebendo essas relações que vão acontecendo, assim, e aí, e aí isso para mim eu acho que me impactou muito pensando nesse lugar das falas silenciosas que às vezes tem, porque no seu trabalho tem muito a fala que é muito uma fala muito direta às vezes, né? Só que eu penso que tem muito das falas muito silenciosas que acontecem nesses espaços assim também. É uma coisa que eu penso muito sobre. Não, é que essa frase, eu até falei, né, com Dani, que realmente essa frase foi dita, né, dentro da Bela, assim, e todas as outras, eu acho que estão dentro do trabalho, assim, são frases, né, ou de reportagens, ou de coisas que as pessoas dizem, né, ou coisas que assim, né, tem um pouco de frases negativas, né, mas também eu misturo um pouco com algumas coisas positivas, que ou fui eu, né, que pensei e disse de alguma forma, que aconteceu, né, de alguma forma, ou que, né, eu tive acesso com notícias e tudo mais. Mas, enfim, acho que a opressão, né, no Brasil, assim, acontece muito pelas coisas não ditas, né, é isso. Às vezes não é dito que determinadas pessoas não podem estar em determinados lugares, e aí isso dá essa aparência de que a gente vive num paraíso, né, assim, de Uhum. que, né, um paraíso racial, de gênero, né, assim, enfim, porque ninguém disse nada, mas é isso, né, determinados corpos não podem estar ocupando alguns lugares, né, assim, e diversos corpos, né, não são corpos negros, né, mas também as pessoas, né, transgêneros, travestis, e isso tudo não é dito, né? Fica naquele silêncio, assim, de, não, mas essas pessoas não estão aqui porque elas não querem. Mas, na verdade, existe toda uma estrutura, né, assim, que, que impede, né, que a gente esteja em certos lugares, né? Mas eu queria conhecer mais o seu trabalho, Ian, assim, porque, na verdade, eu escutei, né, a sua entrevista, e eu vi que você falava muito da prática do desenho, né, assim, e queria entender como que isso aconteceu, assim, para chegar. Você está na Belas, né? Como é que é isso também? Pois é. É, bom, eu já tô na Belas desde 2016, né? Aí no final do ano passado foi quando eu formei no desenho. Você formou no desenho lá também? Então, Formei no desenho. uhum. E aí, e aí formei no ano passado, agora eu tô no licenciatura. Formei no bacharel Legal. no desenho lá. E aí, eu fico muito pensando que a minha prática com desenho, que ela ainda acontece assim, ela veio muito de uma coisa de insistência, assim, porque eu já entrei muito em conflito no começo, assim, de o que eu estava trazendo. É lógico que o meu trabalho era num outro lugar, assim, não tão maduro quanto está agora, mas de alguma forma ainda tem os resquícios do que já era, sabe? Então, de alguma forma, tentando não porque essa relação com a Belas Artes foi muito isso no começo, de sentir que eles queriam me moldar, me jogar para algum outro lugar Uhum, que não fazia o menor sentido com aquilo que eu já era naquele momento. E aí eu acho que eu quase caí nesse lugar em algum ponto, assim, de ser levado para tentar me adaptar àquele lugar, àquele espaço, uhum, e aí adaptar meu trabalho e para esse lugar, assim. E aí, só que aí eu acho que aí eu tive esse ponto assim de pensar, gente, né, principalmente esse desenho, essa coisa da relação do desenho da figuração humana, é uma coisa, né, muito mais já, sei lá, dá pra gente falar que é muito batido, porque já é uma coisa que vem se repetindo na história uhum, da arte assim por muito tempo. E aí eu me questionei muito assim, por quê, né? Para que continuar fazendo se já tem tanto de desenho de gente por aí? uhum, E aí, só que aí nesse caminho assim foi seguindo e aí eu, né, eu acho que um material que eu já vinha praticando, que era essa relação com lápis mesmo, com grafite. E aí eu acho que entender que, né,
dá para potencializar esse material sem precisar ficar repetindo um lugar de tradição que para mim aquela tradição não faz o menor sentido. E entender esse lugar também do desenho como uma coisa ainda contemporânea também, mesmo que ele seja muito antigo, né? Acho legal que tem uma galera assim agora que está meio que revisitando essas, vamos dizer assim, né, essas práticas mais clássicas, né? Eu fiquei querendo saber, assim, como que é a sua relação, assim, porque eu vi que fala muito sobre, e você também tem muitos trabalhos que você vai para outros espaços não da instituição, né? Mas você também tem muitos espaços, trabalhos que estão no espaço dessas instituições, assim. Então, como que funciona essa sua relação, assim? É contraditório? Não é? Porque tudo eu acho tudo muito contraditório. Eu acho também muito legal É, pensar. é bem complicado assim essa relação com a instituição, né? Assim, é isso. Eu evitei muito por muito tempo. Enfim, assim, por vários motivos, né? Um motivo porque eu via que também o que eu estava querendo fazer não era algo que interessava as instituições. E assim, eu sinto muito que até na Belas Artes, assim, né, nessa coisa da formação do artista, eu sinto que muitos dos professores, das pessoas que vão te orientar, às vezes querem muito que seu trabalho já esteja pronto, sabe? Esperam que você já chegue um artista pronto dentro da universidade. E quando você não tem, né, uma formação, né, nessas escolas aí que essas pessoas, né, que puderam ter escolas diferentes, que você se forma, que é muito legal e tal, que eu queria ter muito me formado numa escola dessa, mas não me formei e não tinha, né, esse entendimento assim da arte. Então eu precisava de um espaço assim para conseguir desenvolver, sabe, para conseguir errar, para conseguir entender o que eu queria, sabe? Com, com, como artista, assim, né? Uhum. E, enfim, e isso também foi, né, assim, N motivos, né, mas esse foi um dos motivos para começar a criar os meus espaços, né, fora das instituições, né? Por mais que eu sempre estive buscando, né, assim, ter algum tipo de financiamento público, tal, porque era isso, ou eu tinha algum tipo de financiamento público ou não tinha nenhum dinheiro para fazer o trabalho. Então, foi a forma que eu consegui me articular, né? Assim, eu entendo que aí tem, assim, e aí eu fico pensando, né? Assim, fico analisando aí as pessoas que estão construindo outras formas, né, de existir dentro da arte, né? Porque assim, eu acho que todas são válidas, porque quando a gente fala isso, assim, parece que as pessoas ficam assim, ai, mas você conseguiu escrever um edital, não sei o quê. É porque é o tipo de inteligência que eu tinha, gente. Se eu tivesse um tipo de inteligência que fosse vendedora, eu estaria vendendo as minhas coisas, entendeu? Foi uma forma de existir, sabe? De conseguir construir assim esse lugar de artista que não tinha na universidade, não tinha nas galerias. E é isso, agora está começando essa nova forma de entender os artistas e tudo mais, os artistas negros então estão buscando mais né, esse tipo de produção, enfim, né, a produção desses artistas que mais jovens, enfim, mas assim, há 5 anos atrás, né, 10 anos atrás, não sei, por aí, as pessoas não estavam muito interessadas nisso. E, e também não tem essa coisa, tipo assim, de você esperar que a pessoa amadureça, sabe? Então, assim, esse lugar do gênio, sabe? Do gênio artístico, assim, ai, pronto, fiz um trabalho genial, não sei o que, sabe? Eu detesto esse lugar, assim. E existe uma pressão assim muito grande, né, nas instituições, enfim. E eu estou nesse momento agora da pandemia, assim, me questionando muito de como existir assim nesses lugares, né, assim, porque são, sei lá, às vezes são muito violentos, né, assim, para gente. E apesar de eu entender assim também que tem várias pessoas que conseguem existir dentro desse lugar e conseguem se articular, mas assim para mim é muito difícil conseguir dialogar com esses lugares, com essas pessoas enfim. Mas eu acho que é importante assim, né? Assim, quem consegue tentar estar né, nesses espaços assim. E eu pretendo
entender melhor, assim, como que eu quero estar nele, sabe? Assim, porque, né, assim, a gente consegue, né, conseguir ali um espacinho ali, né? Então, vamos ver o que dá para fazer dentro do que eu dou conta também de diálogo e de abertura, assim. Mas é complicado. Uhum. É muito arriscado, né, essa coisa da formatação, né, assim, do que é ser artista, dessas coisas das caixinhas, né, assim, do que é ser artista contemporâneo, do que é ser artista mulher, do que é ser artista negro. Eu acho que são várias caixinhas, né, assim, que as pessoas, né, que esse mundo da arte, assim, acadêmico, né, assim, vai criando, né. Sei lá, eu acho que também é uma forma de inventar outras formas, né, assim, e é complicado, assim, porque é isso, assim, se também você não encaixa nessas caixinhas, você também fica meio que, além de ter que produzir, você também tem que produzir o seu próprio espaço, né, acho que foi meio que isso também que me fez não abraçar a instituição de primeira, né, assim, também. Enfim, e E é engraçado, assim, que quanto mais você vai conhecendo o mundo da arte, mais você vai vendo que, né, você não tem uma caixinha, né? Sei lá, pelo menos eu vou vendo, assim, cada vez que eu vou encontrando, vou conhecendo mais, eu falo assim, gente, não tem caixinha aqui para mim, não. Que, né, por mais que você vai tentando se encaixar, não, agora eu sou dessa turminha aqui. Mas você vai descobrindo, vai, né, assim, que não existe muito essa caixinha, né, assim. Uma coisa que você falou que eu fiquei muito pensando, que eu tenho pensado muito também sobre, que um amigo até comentou uma coisa que eu fiquei muito pensando, que é essa relação de, né, como é que essas instituições estão com esse pensamento, com esses artistas, com artistas negros, com artistas transgêneros, com artistas que saem da norma, né? E aí como é que eles estão pensando e colocando essas pessoas nesses espaços agora, tentando ter mais sobre isso, tentando trazer esses questionamentos. E até que ponto, né? E até que momento isso daí vai ser interessante para eles? Eu fico sempre me questionando sobre isso, assim. Até que momento que nossas pautas vão realmente ter um lugar, assim, de interesse e daqui a pouco vai querer descartar, ou se isso vai ser algo permanente mesmo, sabe? Eu sempre fico muito pensando sobre isso. Porque, por exemplo, esse amigo meu, ele trabalha com a gravura. E Uhum, aí a gravura tem esse lugar, né, extremamente mais tradicional do que ainda mais do desenho, assim. E aí ele sente que ele não e o que é engraçado, né? Porque ele sente que ele não consegue fazer parte desse espaço da instituição por estar trabalhando nesse tipo de trabalho e uhum, que esse tipo que nós estamos trazendo essas pautas assim no trabalho, e até pensando na temática do trabalho dele, assim, de alguma uhum. forma, que a gente agora tem mais espaço, sabe? Isso é muito engraçado, assim, porque o pensamento contrário do que a gente percebe, que a gente não tem tanto espaço, mas parece que agora a gente tem muito espaço para a gente estar lá, assim, porque nossas pautas, os temas estão lá, são muito importantes, sabe? E existe aí também esse caixotinho, né, que inventaram. O Uhum, artista negro só pode entrar se ele estiver tratando de um determinado assunto, de uma determinada forma, que seja interessante ali para aquele lugar, né? Assim, você não pode falar, isso não é uma coisa que a galera aí da internet já está questionando. E é isso, né? Você não pode estar falando de qualquer outra coisa que não seja questões raciais, assim, né? Então é isso, né? Como que é encaixotado também essa coisa do artista negro, né? Que você criou agora uma categoria e que você tem que se encaixar em determinadas ali assuntos, temas, enfim, assim, eu acho interessante essa coisa de movimento, sabe? Eu gosto disso, fluxos, não sei o quê, vanguardistas, eu gosto disso. E aí, por um lado, eu vejo isso como uma coisa boa, sabe? Não, legal, né? Pode ser um tipo de movimento daqui a pouco, né? Assim, na história, escrever lá os movimentos e tal. Mas eu também tenho esse receio
de criar essa bolha, sabe? E é isso, pronto, representatividade ali, criou-se ali um nicho, e aí nenhum outro espaço você consegue entrar, né? Assim, porque todos os outros espaços são brancos, todos os outros espaços são elitistas. Então, se você só não conseguir se encaixar ali naquele lugarzinho que reservaram para você, não, você não pode, né? Você não pode entrar aqui. Então, essas armadilhas, né? Mas eu acho legal, assim, apesar desse perigo aí. Porque é isso, né? A instituição ela não vai deixar de ser racista, não vai ser elitista de um dia para o outro, assim. A gente percebe isso, assim. Enfim, eu estava até falando disso esses dias, de que como que, né, assim, às vezes em alguns trabalhos, né, alguns artistas e tal, trazem essas questões, né, assim, de como trazer, né, as pessoas de outras classes, né, para também viver ali, né, naquele espaço da galeria, da arte. Não que aquilo ali seja, né, o suprassumo de tudo, mas, né, que é um espaço que é público, que todo mundo pode acessar. E como que as instituições não fazem esse esforço, né, de deixar de ser elitistas, porque acho que, né, são várias camadas ali, né, é desde quem está expondo, mas também é de quem acessa aquele espaço, né, e às vezes a gente como artista, né, tenta dar uns toques, né, assim, uns toques, uns chutões, uns empurrões, né, na instituição para ver se ela dá uma acordada. Mas isso não é uma coisa que, né, a gente, enquanto artista, consegue mudar, né? Porque é isso, não está na nossa mão, né? O que a gente tem na mão é o que a gente cria, né? Uhum. E é a partir disso que a gente tenta mudar alguma coisa, mas aí, né? Eu acho que daqui uns 20 anos a gente vai ver isso aí, talvez vai ter coisas boas. Eu acho que apesar de tudo, tem coisas boas.